Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma quinta-feira, mais um Voando com Baleias no ar. Toda quinta-feira, sempre às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Como vocês estão, gente? Tudo certo por aí? Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, todos felizes. E é o seguinte, eu acho que eu perdi um pouco do timing da temática, mas como sempre é tempo de falar de Pokémon, a gente vai ficar um pouco monotemático, talvez nesse episódio, talvez um pouquinho no do próximo. Por quê, meus queridos? Eu estou gravando isso hoje, no dia 15 do 10, dia 15 de outubro, ou seja, um dia antes do lançamento de Pokémon Legends ZA, o grande lançamento da franquia desse ano, o grande momento para fãs Pokémon como eu. Aliás, tem muitos criadores de conteúdo que já estão jogando Pokémon Legends ZA. Tem gente que até já zerou o jogo, já fez seus reviews, tem publicado aí nas redes sociais, no YouTube, enfim. Tem Teralyk rolando a full, assim, adoidado. Tá vazando absolutamente tudo, inclusive treta dentro da Nintendo. Não sei se vocês viram isso. Tá tudo vazando, tá tudo, enfim, caindo para fora, caindo para as tampas. E eu, ó, só desviando de tudo, desviando dos spoilers e desviando de spoiler de história, principalmente, que é o que importa mais para mim. Eu sempre gosto de ser surpreendido pela história dos jogos. Não gosto de ser spoilado. Essa palavra existe? Ser spoilerizado em história. O resto não me importa. Se tem Mega, se a cor da juba do Pokémon é de um jeito, se o design é do outro, foda-se. Eu não quero saber de história, não quero spoilers de história. Mas está vazando absolutamente tudo. E como eu ganhei da maravilhosa da minha namorada o Pokémon Legends ZA, ele vai chegar ainda, porque é mídia física, né? Então, ele só vai começar a chegar às lojas muito provavelmente amanhã, então eu só vou conseguir jogar provavelmente na semana que vem. Até lá, vou ter que ignorar todos os criadores de conteúdo de Pokémon que eu sigo, para pelo menos ter um pouco de surpresa e a experiência ser legal na hora de jogar. Mas hoje, meus queridos, eu falei que eu perdi um pouquinho do timing do episódio, talvez, porque a gente teve Dia das Crianças no dia 12, e eu fiquei pensando que faz, bem dizer, 30 anos que eu acompanho Pokémon. 30 fucking anos. Eu tenho 34 e faz 30 anos que eu acompanho Pokémon. Vai fazer, na verdade, né? Porque a franquia vai fazer 30 anos no ano que vem. E eu pensei que eu nunca deixei de acompanhar essa franquia e é mais tempo do que eu tenho de amizade, por exemplo, com muitas pessoas que entraram e saíram da minha vida, de relacionamentos que começaram e terminaram. Começou faculdade, eu terminei faculdade, começou pós-graduação, terminei pós-graduação, entrei e saí de vários empregos e continuei acompanhando Pokémon. Não é muito doido isso? Como algo do entretenimento pode acompanhar você durante tanto tempo e continuar fazendo parte da sua vida de formas diferentes ao longo da sua trajetória? Porque eu lembro que a minha história com Pokémon começou lá atrás, como toda criança, lá na Record, com a Eliana, que a gente assistia a Pokémon, depois foi para a Globo, mas não era a mesma coisa. E aí eu fui para os jogos, eu lembro até hoje a sensação de jogar Pokémon pela primeira vez. Eu acho que eu tive o Pokémon Blue, se eu não me engano, no Game Boy Color. E eu lembro o primeiro encontro que eu tive na vida com o PJ, que é esta pomba esquisitíssima, atropelada, a pomba depois do crack, que vocês estão vendo aqui. Ai, gente, desculpa, mas era feinho. E eu olhava e falava, caralho, que da hora isso, mano, é muito foda, tô capturando Pokémon que nem eu via na TV. E eu achava incrível. E aí hoje a gente tá, bem dizer, 30 anos depois, com uma nova geração aí, com gráficos muito mais avançados e uma proposta diferente de jogar e se relacionar com a série, com os jogos, enfim. Eu até, muito na linha disso que eu estou falando para vocês, e acho que é até um pouquinho da motivação de ter resolvido gravar esse episódio sobre esse assunto, vi um tweet de um cara que produz conteúdo sobre jogos no geral, ele falando do filho dele, ele falando que
ele comentando com o filho, falando, olha, os últimos jogos da franquia não foram tão bons em questão de gráfico, estão falando alguns reviews que esse jogo novo também pode não ser tão bom, pode ser parecido com Scarlet Violet, que é o grande ponto de crítica da comunidade de Pokémon, inclusive pela questão gráfica de bugs. Então, só para você ficar sabendo, o filho falou, mas eu não jogo Pokémon por causa dos gráficos, eu jogo por causa da história, eu jogo por causa do divertimento. Eu sei que tem problemas e que teve problemas. E não tem problema se o gráfico não for tão bom, eu estou jogando para me divertir. E aí ele trouxe esse questionamento sobre se quando a gente adultece e a gente vai crescendo e vai tendo acesso a informações, a gente não se torna meio chato para as coisas e esquece o fundamental do jogo de videogame, da brincadeira de criança, que é o se divertir, independente da qualidade daquilo, independente se é um gráfico Master Blaster 8K, 4D, ou se é um 8-bits da vida. O importante é o se divertir. Às vezes a gente coloca tantas camadas de exigência, de qualidade naquilo que a gente está consumindo, que a gente se esquece do principal, que é se perguntar, porra, isso aqui está me divertindo? Eu estou feliz com isso? Estou tendo um momento de entretenimento ou não estou? Então ele se questionou se ele não estava passando para o filho muitas dessas barreiras. E o filho dá uma chapuletada na cara dele, moral, falando, não, mas eu jogo para me divertir. E eu acho que é um pouco disso, né? A gente precisa fazer as coisas para se divertir, precisa jogar porque é divertido, precisa se envolver porque é divertido, independente do que as pessoas vão pensar, ou se X, Y, Z fala que é legal ou se não é, se tem qualidade ou não. Eu acho que tem que ser legal para a gente, né? A gente já vive num mundo tão difícil, tão complicado, que se a gente for colocar níveis de exigência, níveis de filtro para as coisas que são para ser leves e para abastecer a gente de um outro lugar, vai ficar foda viver, vai ficar complicado viver. Então, fiquei muito com isso na cabeça, com essa reflexão dessa criança falando sobre ser divertido. Tem que ser divertido e tem que ser leve. E aí, o que eu queria trazer para vocês como pergunta, nesse mês, que é o mês das crianças, né, apesar do episódio sair bem depois do Dia das Crianças, é se vocês têm uma franquia, se vocês têm um personagem, uma série de livros ou coisas do tipo que vocês acompanham até hoje, né? Eu sou da geração em que os animes estavam muito fortes, né? Então, eu sou da geração que acompanhava Pokémon, Digimon, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Sailor Moon, Sakura Card Captors e todos os produtos que vinham a partir desses animes, né? Mas também teve a geração que veio depois, que gostava muito de Harry Potter, da obra, tá, gente? Vamos colocar aqui, da obra Harry Potter, de Senhor dos Anéis, aí depois veio Crepúsculo, aí tem uma geração mais jovem que acompanhava, por exemplo, Jogos Vorazes. Então, você tem algo, como se fosse um amigo que te acompanha há muito tempo, que você acompanha, me conta que eu quero saber, porque o meu, vocês bem sabem, é Pokémon. Tá na minha vida, não tem jeito, eu consumo até hoje, óbvio que em formatos diferentes, a forma como eu consumia quando eu tinha 4, 5, 6 anos é muito diferente da de 34 anos, né? E o que eu acho interessante da franquia que a faz se manter relevante, né, e a franquia mais rentável em termos de entretenimento no mundo, é justamente o fato de que eles entendem que o público cresceu e amadureceu. E ao mesmo tempo em que eles acompanham esse público, oferecendo produtos e possibilidades de experiência que dão match com a idade que a gente está, eles também criam coisinhas novas para um público que está vindo agora. Isso é muito legal, é muito foda da franquia de Pokémon, eu realmente gosto demais, tanto do ponto de vista de entretenimento que me traz, das coisas que eu gosto de consumir e jogar e assistir, quanto, depois de adulto, entender o negócio Pokémon, o business Pokémon, do ponto de vista de marketing, gestão e negócios, que de qualquer lado que você olha, é um sucesso e tá aí acompanhando a gente há muito tempo. E acredito eu que ainda vai acompanhar muitos mais anos, tantos anos quanto durem os jogos, os desenhos, os mangás de Pokémon. Acredito que vai continuar acompanhando. Teve um tempo atrás que eu me questionei, eu acho que eu estava meio em crise, aí eu falei, será que
ainda vale ficar acompanhando? Será que vale continuar comprando, me envolvendo? Será que eu não enjoei? E depois de pensar um pouquinho e jogar alguns dos meus jogos favoritos, falei, não, eu ainda gosto disso daqui. E como falei pra vocês, vou continuar gostando. Talvez eu com os meus 70 anos, se Pokémon durar até lá e eu também, se Deus quiser sim, se Arceus quiser sim, talvez eu continue jogando e contando para os meus netos o quanto era legal e como foi o começo de tudo. Enfim, tô meio reflexivo, gente. O que vocês acham? Me respondam aí o que eu perguntei para vocês sobre o grande jogo ou o grande personagem da vida de vocês. E o episódio vai ficando por aqui. Não se esqueça, então, só lembrando, Voando com Baleias toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify, meio-dia no YouTube e com corte sempre que possível nas redes sociais, Instagram, TikTok e também em formato shorts. Eu confesso que eu estou um pouquinho preguiçoso para publicar os cortes, estou devendo já há bastante tempo, mas sigam lá que uma hora eu apareço, tá bom? A gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira. Fiquem bem, se cuidem e até lá. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falou.